Lucas 22, do 35 ao 38. Esses 4 versículos vamos estudar nessa oportunidade. Continuando os estudos, Lucas 22, do 35 ao 38. Diz a palavra de Deus, soberana, infalível, inerrante, autoritativa. Versículo 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, recorremos a Ti, Senhor, sempre, mais uma vez, e sempre, sempre, para, Senhor, poder transmitir a Tua palavra com toda segurança, fidelidade e autoridade que vem de Ti, que vem dela mesmo, que vem do Teu Filho, que vem do Teu Espírito, não vem de nós. Obrigado, Senhor, por nos trazer a lembrança, Senhor, que nada podemos sem Ti. Sem Teu Filho, sem estar ligado a Ele. A palavra nos diz que nada podemos fazer. E é verdade, Senhor. Quanto mais expor com fidelidade a Tua palavra, mais nós precisamos dela. Nós carecemos, ó Deus. Então atende, Senhor, às nossas necessidades. Ouve, Senhor, nossa oração. Que o Teu Espírito atue na vida de cada um aqui. Cada um. Quer seja, Senhor, criança, pequeno, jovem, adulto. Senhor, Tu conheces as nossas carências, Tu conheces as lacunas, Tu conheces as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Então, ó Deus, pelo Teu favor, pela Tua graça, nos acode. Fazemos como Bartimeu. Tem compaixão, Senhor, de nós. É o que nós Te pedimos, ó Deus, humildemente. Em nome de Jesus. Amém. A seguir, Jesus lhe perguntou. A seguir, indica o quê? Prosseguimento, continuidade. Continuidade de quê? De quê? Do acontecimento com Pedro, que dizia respeito também a todos os que estavam ali. Lembram os irmãos que a narrativa de Lucas, o enfoque é em Pedro. Por que o enfoque é em Pedro? Pronto, então normalmente era o que se apresentava, né? Sim, porque é isso que eu disse. No texto paralelo dos outros evangelhos, eu mostrei aos irmãos que todos disseram a mesma coisa. Né? Lembra os irmãos quando Pedro disse, quando Jesus disse, quando Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir contigo, né, para a morte, os textos paralelos dizem que todos disseram a mesma coisa. Então todos estavam ali. No texto que lemos aqui de João 6, nós vimos de novo Pedro, né, se apresentando. Então, a seguir é essa conversa que Jesus teve com
se dirigindo a Pedro, mas se reportando a todos. Isso dizia respeito a todos. Então, é importante, de novo, a gente ver sempre o contexto. Então, o contexto era o contexto da conversa de Jesus, dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, da importância desse momento, da ansiedade que Cristo disse que tinha de estar ali com eles. Não era uma ansiedade santa, não era uma ansiedade. O que era a ansiedade? Ele sabia o que ia acontecer e ele estava desejoso que isso acontecesse, porque ele sabia que era muito importante para os seus discípulos. Então, esse contexto aqui, irmãos, Cristo está com essa intencionalidade. Cristo está tomando a iniciativa para conversar com os discípulos, para lhes trazer importantes instruções. Lembra os irmãos que em outras oportunidades ele aproveitava, né? O discípulo acontecia alguma coisa e ele aproveitava o momento e ensinava. Havia uma discussão entre eles, aí Jesus ia lá e trazia orientação. Agora Jesus está se dirigindo diretamente para eles. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, né? Lembra? Vocês, não é só você não, vocês. Agora ele lhes dirige perguntando, né? Quando vos mandei ir, disse que não levasse alforje, faltou alguma coisa? Não. Então ele está num momento de preparação. Eles não tinham noção anteriormente da investida de Satanás sobre eles e, consequentemente, sobre a igreja. Né? Os irmãos entendem que ali tem uma representação, os discípulos, os apóstolos, os discípulos e a igreja. Aí ele disse, olha, vocês não têm ideia não, mas Satanás está sempre pronto para provar a fé de vocês. Satanás, ele quer sacudir vocês, então ele vem pedir permissão. Então saibam disso. Por quê? Porque lá na frente pode ser que o pessoal fale sobre batalha espiritual e vocês já sabem que não existe esse negócio. Vocês vão dizer, não, Jesus Cristo ensinou que de fato o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Mas ele não tem esse poder que as pessoas dizem que tem, não. De fazer e acontecer. Não. Ele está debaixo da autoridade, do poder de Deus. Então, quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai pedir permissão. Em especial, fazer alguma coisa com os eleitos. Ele vai fazer alguma coisa com quem? Não, esse aí não me pertence, não. Isso aqui não me pertence, não. Esse aí pertence quem? Ao Senhor. Foi comprado, lavado, remido, selado. Isso aqui não me pertence, não. Eu só posso tocar num fio de cabelo com autoridade. Diga, Zaqueu. Está sendo guardado. Exatamente. Quando está no propósito divino, trabalhar na vida do cristão em determinada área, aí ele usa Satanás como instrumento. Olha, irmãos, dizer isso em outras igrejas, isso aqui é um escândalo, viu? É um escândalo, mas é o que está aqui na Escritura. Cristo disse para Pedro, eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Ou seja, você vai ser provado. Mas como eu ser aguardado, sua fé não vai desfalecer. Agora, se sua fé fosse deixada a sua força, a sua capacidade, ela ia desfalecer. E Jó é o maior exemplo, irmãos. Mas não é só ele. A Bíblia está cheia. É porque nós precisamos enxergar sobre a ótica, sobre a perspectiva, sobre o prisma correto para você entender. Senão você não vai entender.
Você vai por outro lugar. Então, Cristo disse aos seus discípulos, ó, vocês não sabem não, mas Satanás está aqui, ó, pedindo o tempo todo. Eu estou dizendo isso para vocês. Agora eu estou rogando por vocês. Eu quero dizer outra coisa. Vocês subestimam sua fé. Superestimam. Vocês acham que sua fé é maior do que ela realmente é. Por isso que vocês negam. E ele vai dizer, Cristo vai dizer, vocês vão me negar. Eu não, vocês vão me negar. E ele está dizendo isso para nós. Em que sentido? Em muitos sentidos. Isso é para deixar você atento, para deixar você alerta, para deixar você sempre em estado de oração, para deixar você com o ego lá embaixo. Porque minha fé, que fé? Aquela que Cristo está sustentando, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Você não nasce com fé, você recebe a fé, sua fé é preservada, é guardada, vai até o final. Agora, você tem a obrigação de desenvolver. Aí você tem a obrigação. Então, Cristo estava ensinou isso para eles. Cristo já tinha dito, olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou ser morto. Muitos vão se escandalizar, né? E os discípulos, eu não vou me escandalizar. Vocês vão se escandalizar, rapaz. Vão. Então, eles não tinham ainda assimilado essa informação, tudo, mas Cristo está ensinando. E Cristo agora, irmãos, vai ensinar uma coisa para eles, que como eles não têm essa noção, mas eles vão receber o ensinamento de que a situação deles vai mudar completamente. Veja, Cristo está dizendo, eu vou para Jerusalém, não já tinha dito, não foi, João? Eu vou para Jerusalém, importa, né, que eu seja julgado, condenado, injustiçado, morto, mas eu vou ressuscitar. Eu já tinha dito isso. E os discípulos ainda não entendiam que até então, irmãos, até aquele momento, veja, o que é que a gente tem? A gente tem o Messias, o Mestre, sendo o foco das atenções. Os seus discípulos também, mas quem era o foco da atenção? Quem chamava a atenção de todo mundo? Era Cristo. Quem era alvo dos ataques dos escribas e fariseus? Cristo. Por tabela, também os seus discípulos. Por tabela, mas o foco era quem? Era Cristo. Eles buscavam toda ocasião para acusar Jesus. Mas com a morte de Jesus, quem agora ia passar a ser o alvo? Quem? Os apóstolos. E, secundariamente, todos os cristãos. Eles precisavam estar preparados para essa nova realidade, João. Ele não tinha ainda essa ideia. Estava andando 3 anos com Jesus. Você se acostuma, né, Zaqueu? Com a situação, você se acostuma. Está lá Jesus o tempo todo, está orientando, está instruindo. Eles veem os escribas ali, fariseus em volta e tal. O máximo que os escribas e fariseus faziam com os discípulos teu mestre aí come sem lavar a mão, né? Come sem lavar a mão. Os discípulos de João não faz assim, né? Não, eles acusaram Jesus mesmo de não lavar as mãos aí. Era o máximo que eles faziam. Mas agora, irmãos, toda artilharia, você assiste filme de guerra, né? Toda artilharia vai ser redirecionada para eles. E com isso eles precisavam o quê? Se preparar. Então o título do nosso estudo é Preparando-se para a Adversidade.
E pelas palavras de Cristo, nós retiramos duas lições gerais pelas quais nós podemos nos preparar para as dificuldades. A primeira é confiar na providência. Olha o versículo 35, novamente. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Muito bem. Eles iam passar a ficar sozinhos. Sozinhos, nós estamos nos referindo, irmãos, sem a presença física de Cristo, né? Sem a presença física ali de Cristo. Eles, inclusive, muitos deles iam ser separados. Uns iam para um lugar, outros iam para o outro, né? Lembre-se, nesses 3 anos estava todo mundo andando junto, comendo junto, dormindo no mesmo local, preparando as coisas. Havia ali, o que era isso? Preparação. Mas, quando Cristo fosse, tanto Cristo ia sem assunto aos céus, como muitos deles iam para um canto, outro para o outro, um ia ficar em Jerusalém, outros iam em Roma, iam ficar dispersos, uns iam ser presos, iam assumir a responsabilidade num lugar, no outro, outros nem aparecem na Bíblia, onde é que estavam. Quem é que ficou no lugar de Judas? Matias. Onde é que está Matias aqui, irmão? Ele está fazendo o papel que Deus destinou para ele. Então, irmãos, eles iam ficar nessa circunstância. Aí o que é que Cristo faz? Lembra eles da bem-sucedida missão que eles fizeram. Quando eles seguiram com fé, receberam a autoridade do Mestre, pregaram a palavra com ousadia, efetuaram cura por toda parte, e nem os demônios tinham autoridade. Cristo está lembrando isso para eles, quando ele diz aqui, ó: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália. Você lembra dessa parte que Cristo está dizendo? Você lembra disso? Estão lembrados como foi? Os 70 irmãos que foram enviados apóstolos especificamente, depois foram enviados os 70, chegaram maravilhados, porque os demônios se lhes submetiam. Mas Cristo disse: maior alegria vocês devem ter por causa do nome de vocês que está escrito nos céus. Eu lembro aos irmãos que quando isso aconteceu, Cristo disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele disse também: eu vos envio para o meio de lobos. Não confiem nas suas próprias provisões nem habilidades. É isso. Não vão com bolsa, né? Nem alforje e nem sandália. Isso aqui, irmãos, lógico que era uma figura, né? Isso era uma metáfora. Quem é que ia andar naquele tempo sem sandália? Sandália era o calçado que tinha. Quem é que ia aguentar andar descalço? Hein, Zaqueu? Sim, que era bonzinho assim, esse solzinho daqui. Quem é que ia aguentar botar os pés no chão? Então, o que é que ele quer dizer quando eu mandei isso, mandei sem bolsa, assim, ele está querendo dizer: vocês devem confiar na providência. Cristo disse isso antes, nessa oportunidade. E agora? Mais ainda. Mais ainda. Porque os momentos que vocês estiveram comigo foi aprendizado. Cristo mandou e depois recebeu de volta. Foi? Cristo mandou eles ir e disse como foi, né? Eles chegaram, como foi? E eles chegaram maravilhados e Cristo foi dando os ensinamentos, dando a instrução, preparando, iniciando o desenvolvimento deles, principalmente o desenvolvimento na total dependência da providência. Porque iam vir outros estágios, um após o outro, mais elaborados, mais exigentes, mais difíceis. E Cristo não estaria mais presencialmente com eles. Cristo não ia estar mais
perto de Pedro para pegar ele pelo braço quando ele estivesse naufragando nas águas. Cristo não ia estar mais ali, não fisicamente, preste bem atenção, irmão. Por quê? Irmão, isso é muito importante. É a natureza humana, a característica humana. Cristo conhece a nossa característica, Cristo conhece a nossa dependência. Nós ficamos dependentes de um, irmão, nós ficamos dependentes do outro, nós ficamos dependentes da presença da pessoa. Eram os apóstolos. Assim a gente vive, Cristo não quer isso. Cristo deseja que a gente confie unicamente na providência, por isso que ele disse, eu vou deixar, eu vou, mas vocês não vão ficar só. O Consolador vai estar com vocês. A gente tem muito apego, aí tem apego sentimental, emocional, isso é da natureza, da característica, nós não vamos eliminar isso. Mas nós não podemos ficar dependentes disso. A nossa única dependência, ou a nossa maior e total dependência, deve ser da providência. Como nós falamos na oração, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo disse, faltou alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu provi tudo. E eu vou continuar provendo. Eu não vou estar presente, mas eu vou continuar provando. Então ele não estaria mais presente. Pedro pega pelo braço. Eita, Pedro, homem de pouca fé, bata no barco. Ele não ia estar mais ali presente fisicamente. Imagine Pedro como não sentia a falta, hein? Ali do mestre. Há estágios, há momentos e momentos, irmãos, das nossas vidas. Há situações. Preste bem atenção, eu vou abrir um parênteses. Sua vida não vai ser a mesma do tempo todo. Principalmente com essa relação de perda. Você vai perder. Alguém vai perder. Ao menos a presença física. Ou vai ser do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, de um tio querido, né? Que virou pai. Tem tios e tias que viram pais, vós e avô e avó que vira mãe, que vira pai. Você vai perder, um dia eles vão. E muitos não têm a dependência de Deus e defiam quando perdem essas pessoas, porque as pessoas é que eles são o seu porto seguro. Mas quem está dizendo, eu vou, vai, confie na providência. O cristão tem que confiar na providência. Vai ter um momento, Cristo estava como que estivesse dizendo aos seus discípulos, vocês mesmos vão ter que dar resposta às pessoas que lhe procurarem. As pessoas, o foco vai ser voltado para vocês. As pessoas vão vir com problemas, as pessoas vão vir com angústias, as pessoas vão vir com fome. E vocês vão ter que dar resposta. Vocês vão ter que saber se portar diante das autoridades, porque vocês vão ser presos, acusados, injustiçados. E isso, os irmãos sabem, não diz respeito só aos apóstolos, mas a todos os discípulos. Por quê? Porque Cristo disse, uns vão para Samaria, outros para a Judéia e outros até os confins da terra. E vai ter situação que vocês vão estar sozinhos. Cristo, o bom mestre, vai lhes prover o que é necessário. E eu quero que os irmãos entendam que esse necessário, ele diz respeito a tudo. A sobrevivência, né? Comida, roupa, calçado, né? Bolsa, alforje, sandália. Mas também a necessidade, todas as demais necessidades.
Muitas vezes, irmão, necessitamos muito mais de conforto espiritual, muito mais da direção da palavra, muito mais de discernimento, de sabedoria, do que de bolsa, alforje e sandália. Não seriam poucas as vezes que os servos, que os discípulos passariam por humilhações, perseguições, falsas acusações, prisões, calúnia, difamação. Nessa hora, bolsa, alforje e sandália não resolve. Não. É o Espírito, é a força do Espírito, é a palavra, é o alimento, é o fortalecimento, que não tem outra coisa que vai servir. Então, irmãos, a adversidade era certa na vida deles. E Cristo está dizendo, não teve uma época na sua vida agora recente que você foi suprido? Você vai continuar sendo suprido. Lembra? Faltou alguma coisa? Eles disseram, nada. Eu disse, muito bem, grave isso na mente, porque a dificuldade vai aumentar. Mas Cristo ia estar provendo para eles. E a forma de Deus prover, irmãos, é diversa. A gente não tem como. Você não tem, nem eu, não tem como prever isso. Às vezes a gente fica na cabeça, eita, se acontecesse isso, né? Mas se fosse assim, e se fosse desse jeito, era bom. São as nossas conjecturas, é a gente buscando saída. Mas o caminho, a resposta, é Cristo que sabe e Ele está prometendo que vai dar. Então Ele vai mover o coração dos homens. Em muitas situações Ele vai livrar do mal o cristão. Outras vezes o cristão vai morrer. Vai ter situação, irmão, que a gente vai orar pelo irmão e vai interceder a Deus pela vida dele e ele vai morrer. E isso não é uma tragédia na vida do irmão. Não é uma tragédia. É uma tragédia para quem? É uma tragédia para quem não tem Cristo. É uma tragédia para quem não tem esperança. É uma tragédia para quem não tem sua herança garantida. Que não está guardado pelo poder de Deus. Que não tem um intercessor à destra de Deus. Isso para esse é uma tragédia. Mas para o cristão não é uma tragédia. Já costumo lembrar para os irmãos. Já se fala, sempre se fala dos apóstolos. Quantos não morreram martirizados? Né? Martirizados. Sofrendo bastante, irmãos. Não é? Conta-se a história, você não tem registro bíblico, que Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo, porque pediu. Disse, não, meu mestre foi crucificado. E eu mereço morrer igual ao meu mestre, morrer, bota a cabeça para baixo. Não tem comprovação, né, escriturística para isso. Quantos não foram martirizados? Então, Cristo disse assim, a providência vai lhes assistir. Na morte, a pessoa morreu, pastor. Está onde a providência? Mas nós aprendemos que a providência é em tudo. Não falta a providência de Deus na morte. É porque a gente ainda fica com o olhar e com a visão humana de que a morte é uma tragédia para o ser humano. É uma desgraça. É tudo que ele não deveria ter ou receber. Então, a gente bota isso na cabeça e segue muitas vezes com o mundo e age com o mundo e se comporta com o mundo. Aí Cristo está dizendo, eu vou prover. Irmãos, quantos mártires da igreja nós temos registro histórico de que a providência lhes assistiu e no momento de dor e de maior agonia eles glorificaram a Deus. Isso não é a providência não assistindo? Como é que você morre queimado numa fogueira em praça pública, sendo espetáculo para todo mundo e continua glorificando a Deus?
Como é que você faz isso se não é a providência que lhe assiste? E eis que eu estou convosco, na fogueira, no apedrejamento de Estevão. Providência assistiu aquele homem. Está registrado. Quantos não morreram afogados, irmãos? Irmãos, vamos ver aqui o que é que Cristo vai dizer na sequência. Então, a providência estava lá, livrando aqueles homens, aquelas mulheres de blasfemar contra Deus, desonrar a Deus, murmurar. A providência livrou eles de pagar o mal com o mal, guardando suas mentes, seus corações. Tem até a capa de um livro, né, que fala sobre os anabatistas. A figura é de um cristão que está salvando um soldado que ia se afogar no gelo. Mas esse soldado estava perseguindo ele e queria prender ele. E ele voltou de um lado do lago. Os irmãos sabem que na Europa, né, os lagos congelam, né? E é um risco passar. Mas o cristão estava fugindo, né? E ele se arriscou, e ele passou pelo gelo. E o outro passou também. Na hora que passou, o gelo quebrou e ele ia afundando nas águas congeladas. Ele voltou e salvou o soldado. E o soldado prendeu ele junto com os outros. Ele foi preso, depois foi morto. Mas ele não deixou não morrer. Como é que você consegue fazer isso? Provisão de Deus. Então, para aplicar essa primeira parte, irmãos, eu pergunto, qual tem sido o nosso nível de confiança na providência? Será que não estamos confiando com desconfiança na providência? Existe isso? Existe, né? Confiar com desconfiança. Eu digo que confio na providência, mas eu uso meus meios, meu jeito, minha forma de enfrentar as dificuldades. Eu não uso a Escritura. Porque na Escritura eu tenho dúvida. Eu digo, se eu fizer desse jeito, se eu agir assim como Deus está mandando, esse negócio parece que não vai dar certo, não, né? Você não vê, né? Mas fé é aquilo que você não enxerga. Então você diz, não, eu confio em Deus, mas vou dar uma ajudinha, né? Sara enfrentou a dificuldade da esterilidade oferecendo sua serva Agar para Abrão. Ela confiou desconfiando na providência. É lógico que depois ela foi honrada. Ela é honrada na Escritura depois, mas ela falhou aqui. E, irmãos, é muito comum a gente ter um nível de resistência muito baixo às adversidades. Veja, o título do nosso estudo é Preparando-se para a Adversidade. É porque Cristo está deixando claro que nós vamos enfrentar dificuldades, adversidades. Mas nosso nível de resistência, principalmente nos nossos dias, é muito baixo. Nós vivemos num mundo de facilidades. Tudo hoje é mais fácil, irmãos. Para a gente ir de um canto para o outro é fácil, tem transporte fácil. Você se desloca de um lugar para o outro com a maior facilidade. Você se comunica com a maior facilidade. Você trata da sua saúde com a maior facilidade. Quantos médicos tinha? A gente reclama de médico, com razão. Está faltando médico na cidade, né? Quantos médicos tinha na época de Jesus? Não tinha PSF, não. Agente de saúde. Oh, como é que tá? Deixa eu verificar a sua glicemia. Né? Sua hipertensão. Vá ali no postinho pegar remédio de graça. A gente vive num mundo de relativa facilidade. Ou o mundo prega hoje para você não sofrer. Para você não chorar. Porque isso é ruim. A igreja prega. As igrejas estão pregando. Para você não sofrer. Você não foi feito para sofrer.
Você é filho do rei. E lá vai. Então, irmãos, é uma tendência de nosso nível de resistência à adversidade ser muito baixo. Com pouca coisa a gente esmurece, não confia na providência, murmura, reclama. E o que é que Cristo nos pergunta? Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Faltou. Então, a primeira forma de enfrentar ou se preparar para a adversidade é confiar na providência. A segunda é utilizar com diligência os recursos disponíveis. Preste bem atenção nisso aqui. Atente bem aí. Versículo 36. Versículo 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alfoge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Olha só. Parece uma contradição. Cristo disse antes o quê? Não leve bolsa, não leve alfoge, nem leve sandália. Aí agora ele está dizendo: quem tem bolsa, leve, né? Tome-a, leve. Quem tem alfoge, leve também. Isso tudo, irmãos, bolsa e alfoge eram utilizados para levar objetos necessários para enfrentar uma viagem. Um botava suprimento, comida, outro botava ferramenta, o que era necessário, um pano, uma coisa. Olha agora. E o que não tem espada, venda a sua capa. Vender a capa? Eita, né? A capa era muito importante, né? Então a espada agora é mais importante. Jesus, não estou entendendo mais nada. Antes não era para levar, agora é para levar o que tem, e o que não tem é para comprar. É uma contradição? Não. Vamos olhar pelo prisma espiritual. Aqui, irmãos, a gente se depara com o binômio soberania de Deus e responsabilidade humana. Isso vai estar sempre presente nas Escrituras, irmão, o tempo todo. Uma coisa não elimina a outra. Soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A responsabilidade humana não tira a soberania de Deus. Deus é sempre soberano e o homem é sempre responsável pelas suas atitudes. Se por um lado Cristo exorta a confiar na providência, por outro ele manda usar com diligência todos os recursos que tiver à nossa disposição. É isso que ele está querendo dizer. Tem as duas coisas aqui. Aqui é mais uma vez uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Em primeiro lugar, Cristo está dizendo que os discípulos precisavam reunir toda a fé, toda a experiência durante esses 3 anos de aprendizado, toda a sua coragem para enfrentar as adversidades. Em segundo, eles tinham que usar todos os recursos à sua disposição, recursos materiais e imateriais. Capacidade de pensamento cognitiva, percepção, habilidades para fazer a obra, para trabalhar para o reino, para fazê-la crescer. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está mostrando na expressão: quem tem bolsa, tome-a, como também o alfoge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Então ele está dizendo: olha, para tudo, vocês precisam confiar na providência. Mas também, para tudo, vocês precisam trabalhar. Vocês precisam se esforçar. Sempre, irmão, nós vemos essa linguagem. Ela está presente desde o Antigo Testamento. As promessas do Senhor estão lá. As promessas do Senhor estão: seus inimigos serão derrotados. Mas também está lá dizendo: lute.
Está lá dizendo, se prepare. Se prepare para a guerra. Se esforce. Você não vai ter vitória sem luta, sem batalha. Você não vai ter vitória na sua vida sem dor. Você não vai ter vitória na sua vida sem cicatriz. Você não vai sair, irmãos. Não tem um soldado, não existe um soldado do exército de Cristo que vai entrar no céu sem cicatriz. Não tem como. Tem custo. Nós já estudamos, nós vimos aqui o custo do reino. Cristo disse que tinha um custo. A salvação é de graça, mas você paga um preço. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, ele está preparando isso para quê? Para os seus apóstolos. Eles vão enfrentar, eles vão continuar a obra. Eles vão continuar o ministério. Eles vão continuar expandindo o reino. Então, Cristo está dizendo, para que essa obra seja feita, precisa trabalhar. E eu vou lhes dizer, vocês precisam trabalhar. De modo que, como que tudo dependesse de vocês. Como que? É isso que ele está dizendo. Pega agora. Quem tem bolsa, pegue. Alfoge também. Tem uma capa, tem espada não, pega a capa, venda, pega uma espada. Vocês vão precisar de espada. Ou seja, vocês vão precisar de tudo. Antes precisavam, eu supri, e agora? Vou continuar suprindo. Mas vocês têm a parte de vocês para fazer. Então, irmãos, eu não tenho como experimentar mais da graça de Deus se eu não me esforçar para isso. Eu não tenho. Você vai ficar só esperando a coisa acontecer de casa? Como é que você vai crescer na graça? Como é que você vai conhecer mais da vontade de Deus na sua vida? Só? Isso é quem prega isso são as religiões orientais. Você fica sentado e recebendo ali se esvaziando, né? Para receber alguma coisa, não sei lá de onde. No cristianismo tem isso, não. Não. Então, irmãos, a igreja não vai crescer, preste bem atenção nisso aqui. A igreja não vai crescer somente por causa da minha capacidade de pregação. Não vai crescer por causa do meu empenho evangelístico, do meu testemunho. Entretanto, esperar que ela cresça sem esforço, sem minha pregação, sem meu testemunho, é pecado. Ela não vai. Como é que você espera conhecer mais de Deus? Experimentar mais de Deus? Como é que você espera que sua fé vai crescer? Com esforço. Com esforço. Paulo, irmãos, e Pedro nos dão exemplo próprio e nos trazem inúmeras advertências para o esforço, para o trabalho, para a luta. Eu vou citar só alguns poucos versículos, os irmãos. Lá em Filipenses 2,16, Paulo diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Correr e se esforçar. Paulo confiava na providência, irmãos? Na soberania de Deus? Na graça de Deus? Mas o que é que ele disse? Ele disse que correu e se esforçou. Em Colossenses 1,29 está dito assim: para isso é que eu também me afadigo. O que é afadigar? É você trabalhar ao ponto de chegar ao cansaço. Chegar a dizer, rapaz, eu estou afadigado. Eu quase aqui sem força. Esforçando-me o mais possível
Segundo é a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, o Espírito está trabalhando em mim, mas eu estou me esforçando. E Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 15, ele diz: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então é isso que Cristo está querendo dizer. Você confie primeiro na providência. Tudo a confiança na providência. E aí? E depois? Faça tudo o possível. Faça tudo o possível. Use tudo que está a seu alcance. O que é que você tem aí? Eu tenho bolsa, eu tenho alforje. Tem espada? Não. Arruma um jeito. O que é isso? Na prática, faça uma avaliação na sua vida. Olhe para o exemplo da Escritura. Olhe para o exemplo de Cristo, o varão perfeito. E veja em você. Está faltando o quê? Rapaz, graças a Deus eu tenho uma parte aqui. Essa aqui é importante, tudo. Mas está faltando outra parte da minha vida. Está faltando o quê? Se esforce. Vá comprar. Ele mandou comprar, não foi? Mas lá em Isaías eles vinde a mim, comprai. Eu tenho para vender, eu tenho para dar. É para você ir atrás, irmão. Você precisa orar mais, vá, dedique mais tempo. Você está, pai, às vezes eu vou evangelizar e estou sem os textos aqui. Valeu, é a Bíblia, você está precisando. Rapaz, tem uma área aqui na minha vida, rapaz, que eu estou fraquejando. Rapaz, então vai lutar. É o quê? A cobiça. É a cobiça. Eu vejo, rapaz, que eu estou satisfeito com as minhas coisas, com o que Deus me dá. Aí eu me pego desejando as coisas dos outros, invejando. Fico com raiva. O outro tem alguma coisa, o outro desfruta de alguma coisa, e eu fico com raiva. Por causa dele. Para trabalhar na sua vida, pedir a Deus misericórdia para acabar com isso. É o que mais? Rapaz, eu não controlo a língua. Minto. Com facilidade. Tenho uma mente rápida para sair de situação difícil. Eu me saio rápido, agora eu só me saio mentindo. Peça misericórdia a Deus. Vá lutar contra isso. Começa a falar a verdade, paga o preço. Por falar a verdade, paga o preço. Rapaz, eu também desonro o nome de Deus. É muito fácil. Muito fácil. Não tenho controle. Qualquer coisa, estou botando o nome de Deus na boca, os atributos de Deus. Passo o dia todo fazendo isso. Peça misericórdia a Deus. Rapaz, eu tenho resposta para tudo. E eu não gosto de ficar por baixo, não. Eu estou errado, mas eu não gosto de ficar por baixo. Peça misericórdia a Deus. Você quebra o 5º mandamento com muita facilidade. Se rebela. Nível de rebelião. Pode ouvir uma exortação, não pode ouvir uma orientação que já fica brabo. Brabo. Então, irmãos, são muitas áreas, sabe? Que a gente tem que lutar. Batalhar. Paulo disse, eu esmurro. Para quê? Era para quê? Esmurro meu corpo para quê?
para não ser reprovado. Isso quer dizer o quê? Luta, né? Luta interna. Luta interna. Já concluindo, irmãos. 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Por que é que Cristo disse essas coisas para os seus discípulos? Ele não estava preparando os discípulos, né? Primeiro, ele quer que os discípulos entendam que tudo isso está se cumprindo nele. Todas essas coisas. Tudo isso que podia ser considerado ruim, que até Pedro disse, não, Senhor, contigo nunca, né? Nunca. Olha, isso aqui está sendo cumprido. E já foi dito. Se foi dito de mim, é dito de vocês também. Agora, olha que coisa boa. Esse ser contado com os malfeitores deve ser olhado sob a perspectiva boa dos cristãos. Por quê? Porque ele está dizendo, eu vou tomar sobre mim os pecados. O justo vai ser contado com os injustos. Não é? O justo vai ser contado com os injustos. Eu vou pagar o preço. Isaías disse, né? Ele tomou sobre si pelas suas pisaduras. Então vocês tomem isso como uma coisa boa. Então, e lembre disso, que a minha obra, ela vai ser realizada na minha vida e na minha morte. Minha obra vai ser realizada na vida, em vida e também na morte, porque a morte vai ser substitutiva. Segundo lugar, como é que a gente pode ver isso também? Aquilo que a gente tem dito, os discípulos não vão ter vida fácil, nem confortável. Nas missões anteriores, eles podiam até ter sido bem recebido pelos estranhos. Cristo diz, quando chegar numa casa, né, eu ofereço a paz, se ali tiver a vossa paz, você entra, você desfrute, senão você traga com vossa paz. Podia ter acontecido, né, João, que os discípulos disseram, rapaz, o pessoal recebeu a gente, né? E eu pensei que ele não ia nos receber. Mas eles receberam a gente. Cristo está dizendo, se prepare, meu amigo. Se eu fui contado como os malfeitores, vocês vão ser também. Não pense só que vai ser, a partir de agora, a coisa pode piorar. Cristo disse lá em Mateus 10:36, assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, irmãos, eles vão sofrer com o seu mestre. E quando o mestre for, eles vão esperar sofrer mais ainda. Porque a Bíblia diz que o servo não é melhor do que o seu Senhor. Para fechar essa parte, irmãos, esse versículo, olha o que é que o apóstolo Pedro disse na primeira epístola dele, capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que é isso? É extraordinário? Não, irmão, já foi dito. Cristo já tinha dito, os profetas já tinham dito. Está achando estranho o quê? Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aí Cristo conclui com o versículo 38. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Aí respondeu-lhes, basta. O que é que isso quer dizer, irmãos? Há muita discussão a respeito desse versículo, sentindo.
que nós entendemos é o seguinte, é que os próprios discípulos não tinham compreendido bem a advertência de Cristo e interpretaram as espadas como literais e não figuradas. Então, quando Cristo diz basta, já está bom, né? É assim, um sentido em que ele está dizendo, tá bem, ó. Vamos parar com essa conversa. Eu já entendi que vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Se eu estou falando isso, eu já chego com duas espadas, vocês não entenderam as orientações. Mas vocês vão entender. Por enquanto, basta. Por que a gente entende isso, irmão? Porque você vai ver que na sequência, Pedro pegou a espada e logo depois, né? Na orelha lá do soldado lá, e Cristo, né? Malcolm. Aí Cristo foi lá e curou, não foi? Se fosse para usar a espada, né? Cristo tinha acabado de falar espada. Ele não entendeu, pegou a espada. Não entendeu. E outra coisa, irmãos. 2 espadas para 11 homens. Não era 12, não, porque Judas não estava ali, não. Judas já ia vir. 2 espadas para. Que é isso, né? Não dá para nada. Então a gente entende que esse basta aqui, Jesus está dizendo, vocês não entenderam ainda. Não entenderam direitinho. É que a condição do discípulo, irmãos, aqui na terra, é como estrangeiro, né? Então ele vai ser perseguido. E o próprio Cristo nos ensina a entender bem essa passagem. Ainda em Mateus 10, Cristo diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, irmãos, jamais nós vamos confiar na espada. Nós não vamos viver da espada. Mas nós devemos estar atentos para não sermos golpeados pela espada. Quando pudermos, de forma legal e prudentemente nos defender, nós vamos nos defender. Então, Cristo, quando disse pega a espada, ele não está estimulando o uso da violência da espada. Tanto é que depois ele repreendeu. Mas também não está pregando desarmamento aqui, viu? Não é isso, não. Paulo nos serve de exemplo. Porque Paulo usou, irmãos, todos os meios possíveis para anunciar o evangelho. E usou todos os meios para se defender dos malfeitores. Lembra que ele apelou para Roma no seu julgamento? Ele era um cidadão romano. Ele usou todos os recursos que ele tinha. Se ele não tivesse entendido isso, né, João? Ele disse, não, então não tem jeito mesmo, deixa para lá. Ele disse, não, apelo para Roma. Eu tenho o direito, é legal. E com isso, irmãos, os irmãos sabem que ele na prisão domiciliar, alcançou muitos com o evangelho. Então, o que é isso daqui? É utilizar de todas as possibilidades para avançar o reino. O que é que você tem disponível? O que é que você pode usar? Use. Alforje, bolsa, espada, tudo use. Mas de que maneira? Recursos lícitos e convenientes. Por quê? Paulo disse também, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Veja, não é me convém, é convém. Você tem que usar todos os meios lícitos e que convém, conforme a palavra. Tudo você deve usar em prol do reino, da sua edificação, da edificação do irmão, da propagação do reino. Exemplo final, para a gente entender isso. Jacó entendeu o quê? Use todos os recursos, né? E o basta de Jesus. Jacó passou a noite em oração. Os irmãos sabem, ele lutou com Deus no vale de Jaboque, né?
lutou com Deus, ou seja, usou a oração, rogou a Deus a bênção, porque ele sabia que sem a provisão de Deus, sem a bênção de Deus, de nada adiantaria. Então isso é o quê? Confiar na providência, mas lutar. Senhor, me abençoe. Senhor, lutando. Passou todo mundo e ficou ele lá. E ele foi se encontrar com Esaú, não foi? Ele foi só com a oração, Zaqueu? Quando se encontrou com Esaú, foi só com a oração? Ele preparou um monte de caravana. O que é isso? Bolsa, alforge e espada. Usou tudo que ele tinha. Mas certamente ele estava confiado em Deus. Não foi? Não, mas eu vou enfrentar meu irmão. Meu irmão está com o coração amargurado. O que é que eu posso fazer de forma lícita, correta, para alcançar o favor do meu irmão? Eu errei. Eu já tinha dito antes na oração, eu não sou merecedor de nenhum dos favores que o Senhor me deu. Mas eu estou aqui com as coisas nas mãos. Meu irmão está lá. O que é que eu posso fazer? É lícito? Ele usou alguma coisa ilicitude? Não. Toma aqui. Foram 550 animais distribuídos em algumas lotes. Foi inteligente, né? Eu não vou dar tudo de uma vez, eu vou dar um pouco. Depois vem outro, eu vou dar outro pouco. Depois, assim ele vai amansar, ele vai entender que de fato a minha intenção é uma boa intenção. Eu estou arrependido. O importante era isso, irmão. Eu estou arrependido. Eu fiz errado, eu enganei meu irmão. Então, meus irmãos, eu digo, prepare-se para a adversidade. Use todos os recursos que você tem. Confiante na providência. Jacó foi abençoado, mas saiu com a articulação do quadril deslocada. Lembre-se, você não vai sair sem cicatriz. Que Deus nos abençoe. Amém.